Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de construção de gráficos de funções. Bem, a gente vai atacar direto num exemplo. Lembra da última aula de plano cartesiano? Tá aqui o nosso plano cartesiano e a gente vai tentar construir o gráfico de uma função aqui. Dada f de x igual a menos 2x mais 1, com f de d em R, onde d é esse conjunto aqui, vamos construir o gráfico dessa função então. Bem, quando ele fala que f vai de d em R, ele diz que o domínio é esse conjunto D e o contradomínio é toda a reta real. Bem, uma coisa que tem que ficar clara é que quando a gente vai construir o gráfico de uma função, o domínio ele será representado no eixo das abscissas e o contradomínio ele é representado no eixo das ordenadas. Então, domínio aqui no eixo x, contradomínio no eixo y. Tudo bem? Então, a gente vai procurar no eixo das abscissas os pontos do domínio. Bem, os pontos do domínio são esses aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E fica fácil identificá-los aqui, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, esses são os pontos do domínio. Agora eu vou calcular a imagem de cada elemento do domínio. Vem comigo, vamos lá? Bem, qual será a imagem de menos 2 de acordo com a nossa lei da função, né? Se você fizer a continha aqui, vai ficar f de menos 2 igual a menos 2 vezes menos 2 mais 1. Vamos fazer de cabeça? Quanto é menos 2 vezes menos 2? Isso vai dar mais 4. Bem, 4 positivo mais 1 vai dar 5. Então, a imagem do menos 2 é 5. Qual é a imagem de menos 1? A mesma coisa aqui embaixo. F de menos 1 vai ser menos 2 vezes menos 1 mais 1. Quanto é menos 2 vezes menos 1? Isso vai dar 2. 2 mais 1 é igual a 3. Então, a imagem de menos 1 é 3. Qual é a imagem de 0? Bem, f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 mais 1. Bem, menos 2 vezes 0 dá 0. Com 1 vai dar 1. Então, a imagem aqui dá 1. Quanto é a imagem de 1, então, agora, né? A imagem de 1 vai ser f de 1, que é igual a menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Somado com 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. E por último, qual é a imagem de 2? Vai dar f de 2 igual a menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Somado com 1 dá menos 3. Então, eu já tenho aqui todos os pares ordenados que eu precisava para montar o gráfico dessa função. O primeiro par ordenado é menos 2 e 5, depois menos 1 com 3, depois 0 com 1 e assim por diante. Vamos marcar ali? Bem, vai ficar assim, menos 2 com 5. Então, você vai aqui, domínio menos 2, imagem 5. Tudo bem? Então, vai ficar assim, menos 2, a imagem é 5. Você vai lá no cruzamento dessas duas retas pontilhadas ali e vai marcar o seu primeiro par ordenado, tá ali. Bora para o segundo? Bem, segundo par ordenado será menos 1 com 3. Então, menos 1 no domínio, 3 na imagem, tudo bem? Bem, menos 1 com 3, está aqui o segundo ponto do seu gráfico. Vamos seguir. Próximo par ordenado é 0 com 1. Bem, 0 no domínio, 1 no contradomínio, a imagem do 0 é 1, vai ficar em cima do eixo, né? Vai dar esse pontinho aqui, Agora, quando o domínio é 1, a sua imagem é menos 1. Então, o par ordenado que eu estou procurando é esse aqui,
1 com menos 1. Bem, 1 com menos 1, está aqui o pontinho que a gente estava procurando. E para finalizar, quando o domínio é 2, a sua imagem dá menos 3. Então aqui, 2 no domínio, menos 3 no contradomínio, vai ficar assim, ó. Ok? Então tá aí. Esse é o gráfico dessa função. Vamos fazer algumas observações aqui. Bem, esse gráfico, ele é um gráfico formado apenas por 5 pontos. Por quê? Porque o domínio da nossa função é o que a gente chama na matemática de um conjunto discreto. Por que discreto? Porque ele é finito e os pontos do domínio eles saltam na reta. Então aqui eu tenho só números inteiros no meu domínio, são 5 números inteiros. Então as suas imagens também serão aqui 5 números inteiros por causa dessa lei, tudo bem? Então você terá 5 pontos apenas no seu gráfico. Mas eu quero propor aqui um segundo exercício em cima dessa mesma lei. Eu vou alterar um detalhe desse exercício. A gente vai alterar o domínio. Ao invés do domínio ser esse conjunto D, se eu troco esse domínio por toda a reta real, vamos pensar como ficaria o gráfico dessa função? Bem, se você troca aqui o conjunto D lá do domínio, vamos alterar aqui o domínio dessa função por toda a reta real. Agora a nossa função ela vai de R em R. Ao invés de eu calcular as imagens de apenas alguns pontos, eu precisaria calcular as imagens de todos os pontos do domínio. Mas espera aí, o meu domínio é toda a reta real, são infinitos pontos aqui da reta, ok? Mas aqui a gente vai ficar atento ao seguinte. Bem, se eu encontrar as imagens dos pontos que estão aqui entre menos 2 e 1, será que eles vão estar mais ou menos formando uma figura de acordo com esses pontos que já estão marcados aqui? Né? Se a gente encontrar aqui as imagens dos números que estão entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, entre 1 e 2, depois do 2, ou antes lá do menos 2, repare que esses pontos que estão já aqui no quadro, eles formam uma figura, ou eles parecem formar uma figura já conhecida. E de fato, né, esses pontos aqui, eles estão sob uma mesma reta. Tudo bem? Então, se a nossa função tivesse o domínio real, o gráfico dessa função seria a reta que passa por esses pontos. Então, tá aqui. A reta que passa por esses pontos é essa reta em azul. Claro, ela continuaria, né, para os dois lados de modo infinito, né? É uma reta aqui decrescente, né? Acompanhando o movimento dela da esquerda para a direita, ela está decrescendo. Então essa seria a reta que é o gráfico dessa função agora com o domínio real, tudo bem? E só os pontos se eu tivesse ainda com o meu domínio no conjunto D. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? Muito bem, pessoal. Está aqui exemplo 2, então. Vamos construir o gráfico dessa função que é f de x igual a x ao quadrado com f de r em r. Nosso domínio agora é todo conjunto real e o nosso contradomínio também. Mas a gente vai começar parecido com o exemplo anterior. Lembra que no exemplo anterior o nosso domínio era formado por alguns pontos. E aí depois, quando você expandiu isso para toda a reta, você conseguiu chegar num padrão. E é isso que a gente vai procurar aqui. A gente vai olhar para alguns pontos do domínio e vai tentar estabelecer um padrão. O nosso domínio aqui, ó, no eixo das abscissas, eu escolhi esses pontos aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu vou calcular as imagens desses pontos. A gente vai marcar essas imagens aqui no plano e a gente vai dar uma olhadinha para ver se pinta aqui um padrão. Se a gente, né, consegue entender que padrão esse gráfico tem. Muito bem, vamos lá, vamos às imagens então. Qual é a imagem de menos 3
né, aplicada essa função? F de menos 3 vai dar menos 3 ao quadrado. Bem, se eu elevo ao quadrado um número negativo, o resultado fica positivo, né? Menos 3 ao quadrado é igual a 9. Então tá aqui, ó, 9. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então tá aqui. E seguindo, menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Então temos ali os pares ordenados que a gente vai marcar aqui no nosso gráfico então. Então vem comigo, ó. Menos 3 com 9. Menos 3 com 9, ó. Menos 3 com 9. Então tá aqui o nosso primeiro ponto, ó. Menos 3 com 9. Eu sei que o gráfico tem que passar por esse ponto. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo? Menos 2 com 4. Então, menos 2 com 4, ó. Menos 2 com 4. Marcando aqui, então, esse pontinho, menos 2 com 4. O próximo ponto é menos 1 com 1. Então, tá aqui, ó, menos 1 com 1. Então, nosso pontinho era esse aqui. A imagem de 0 deu 0. Então, para ordenado 0, 0 é aquele da origem, lembra? Tá aqui, ó. Na sequência, a imagem de 1 também dá 1. Então, 1 com 1. 1 com 1. O próximo, a imagem de 2, dá 4. Ó. Então, 2 com 4. 2 com 4. E para fechar aqui as escolhas que fizemos, a imagem do 3 é 9. Então, 3. Opa, vamos pegar na régua aqui. 3 com 9. Então, o pontinho que a gente está procurando era esse aqui. Pois bem, marcados esses pontos, agora a gente vai dar uma olhada para ver se tem algum padrão, se a gente consegue observar algum padrão, né? Repara que a primeira tendência é a gente achar que isso vai dar um V, né? Mas quando você coloca a régua aqui, ó, nos primeiros 2 pontos, você vai ver que não alinha com o terceiro e nem com aquele último lá de baixo. Se eu tento alinhar esses dois aqui, o segundo e o terceiro, não alinha com aquele. Então não é um V, é uma curva, né? Isso faz uma curva que decresce até o 0, depois torna a crescer. Repara também que o meu gráfico ficou espelhado, né? 3 e menos 3 tem as mesmas imagens, 2 e menos 2 tem as mesmas imagens, 1 e menos 1 tem as mesmas imagens. Isso não tem problema nenhum, não fere aquela definição de função, lembra? Elementos do domínio podem ter a mesma imagem. Então essa curva aqui é o que vocês vão aprender mais na frente, ela se chama parábola, né? Ela é uma curva em formato de parábola. Vamos tentar aqui, a mão livre, né, fazer um esboço dessa parábola aqui. Vai ficar assim, ó. Então tá aí, gente, esse é o gráfico dessa função, ele tem esse formato de parábola. Mais à frente aprenderemos sobre esse tipo de função e esse tipo de gráfico. Então, até a próxima aula ou até o próximo encontro ao vivo. Tchau!